Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos estudar a estrutura geológica do relevo brasileiro. Um assunto relativamente complexo e que exige de vocês muita atenção. Havendo qualquer dúvida, faça a pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei a máxima satisfação em respondê-la. Vamos lá, moçada! Em primeiro lugar, eu fiz aqui um quadro resumo da importância das eras geológicas na formação do relevo brasileiro. Então, isso aqui é uma síntese, mas de suma importância, porque através dessa base que se encontra aqui representada, será possível você acertar boa parte das questões que envolvam a estrutura geológica do Brasil. Então, aqui nós temos as eras geológicas, não foram citadas todas, apenas aquelas que têm maior relação com o processo de formação do relevo brasileiro. Então, nós temos aqui a era pré-cambriana, que teve início há cerca de 4 bilhões de anos atrás. É a segunda era geológica, na verdade. A primeira era geológica do planeta é a era azoica. Lembrando que a idade estimada da Terra é de cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, a primeira era geológica foi a era azoica. A segunda era geológica, a era pré-cambriana, que está dividida em eras arqueozoica e proterozoica. Qual é a importância da era pré-cambriana na formação do relevo brasileiro? A era pré-cambriana está associada à formação dos terrenos cristalinos, que constituem os crátons ou plataformas que correspondem à base estrutural do nosso relevo, e também os escudos cristalinos, que nós veremos um pouquinho mais à frente. Esses terrenos cristalinos são constituídos por rochas magmáticas, intrusivas ou plutônicas, como o granito, e rochas metamórficas, que têm como exemplo o gneiss. Como eu disse a vocês, a era pré-cambriana está dividida em duas eras geológicas. A era arqueozoica ou arquiana teve início há cerca de 4 bilhões de anos e estendeu-se até 2,5 bilhões de anos. Ela é responsável pela formação dos terrenos cristalinos mais antigos existentes no Brasil, sendo também responsável pela formação de 3 importantes províncias estruturais, que são as províncias da Guiana Meridional, lá no norte da Amazônia, do Xingu, no sul da Amazônia, e do São Francisco, pegando parte do sudeste e parte do nordeste do Brasil. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês através de um mapa. Muitas serras existentes no Brasil datam da era arqueozoica, sobretudo serras localizadas lá no Planalto das Guianas. Os terrenos formados na era proterozoica ou algonquiana. A era proterozoica tem início há cerca de 2,5 bilhões de anos e termina há cerca de 542 milhões de anos.
A era proterozoica é considerada de grande importância, uma vez que os terrenos formados na era proterozoica estão associados à metalogênese, ou seja, o processo de formação dos minerais metálicos. As províncias minerais do Brasil, sendo assim, datam da era pré-cambriana, principalmente da era proterozoica ou algonquiana. Professor, a metalogênese teria também se processado na era arqueozoica? Sim, como, por exemplo, a província mineral dos Carajás, localizada na Serra dos Carajás, sudeste do Pará, é uma estrutura da era arqueozoica. Mas quando a gente fala em minerais metálicos como ouro, ferro, manganês, cobre, níquel, entre outros, associamos os terrenos formados na era proterozoica ou algonquiana. Aqui nós destacamos a presença de 3 províncias estruturais: a província da Mantiqueira, da Mantiqueira aqui pegando a nossa região sudeste, principalmente sudeste, a província da Borborema pegando a região nordeste e a província de Tocantins pegando parte da região centro-oeste e parte da região norte do Brasil. Aqui nós destacamos também, o início da formação dos terrenos sedimentares, ou seja, das bacias sedimentares. No finalzinho da era pré-cambriana, nós temos o processo que deu origem às bacias sedimentares, ou seja, o início do processo que deu origem às bacias sedimentares. E também aqui na era proterozoica, finalzinho dela, temos início o ciclo brasiliano, ou seja, o ciclo brasiliano foi um processo que gerou diastrofismo no relevo brasileiro, sendo assim responsável pela formação das primitivas cadeias de montanhas existentes no Brasil. Então, na verdade, no final da era proterozoica, nós teremos o início do ciclo brasiliano, que se estendeu até a era paleozoica, e esse ciclo brasiliano foi responsável pela formação dos cinturões orogênicos antigos que nós veremos aqui no Brasil, que são representados em muitas partes por serras, como a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço e por aí vai. Aqui nós temos a Era Paleozoica. A Era Paleozoica, ela tem início há cerca de 542 milhões de anos e se estende até aproximadamente 251 milhões de anos. O que aconteceu de mais importante na Era Paleozoica? A formação de bacias sedimentares e dos planaltos mais antigos existentes no Brasil. E aqui nós tivemos, nos períodos Permiano e Carbonífero, a formação de jazidas, ou seja, depósitos de carvão mineral, sobretudo aqueles encontrados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na Era Mesozoica, que teve início há cerca de 251 milhões de anos, estendendo até cerca de 65 milhões de anos atrás, tivemos como fato geológico de maior importância no período Triássico, ou seja, há mais de 220 milhões de anos, o Brasil registrou uma intensa atividade vulcânica, sobretudo no Planalto Meridional brasileiro. Então, o vulcanismo esteve fortemente presente no Brasil no período Triássico da Era Mesozoica, dando origem aos terrenos que compõem o Planalto Arenito-Basáltico, que é um compartimento do Planalto Meridional. E também no período Cretáceo da Era Mesozoica, a formação do petróleo e do gás natural, como, por exemplo, encontrado no recôncavo baiano, encontrado na plataforma continental e por aí vai. E na Era Cenozoica, que teve início há cerca de 65 milhões de anos,
o que temos de mais importante, a formação das planícies brasileiras. Todas as planícies encontradas no Brasil são de origem cenozoica, ou seja, as camadas de sedimentos que se encontram mais próximas da superfície são de origem cenozoica. Aqui nós temos o mapinha do Brasil para mostrar a vocês a divisão dos terrenos cristalinos e dos terrenos sedimentares. Os terrenos cristalinos, representado aqui pela tonalidade verde, os terrenos sedimentares, representados aqui pela tonalidade amarela. Então, os terrenos cristalinos, eles recobrem cerca de 36% do território brasileiro. Lembrando que esses terrenos foram formados na era pré-cambriana, arqueozoica e proterozoica, sendo constituídos basicamente por rochas magmáticas e metamórficas, tais como o granito e o gneiss. Esses terrenos cristalinos formam o que nós chamamos de complexo ou embasamento cristalino brasileiro, que na nova terminologia geológica constitui o cráton ou a plataforma, que é uma terminologia nova aplicada a esse embasamento constituído por rochas cristalinas. Como eu disse, esses terrenos são de constituição geológica muito antiga. 32% desses terrenos datam da era arqueozoica mais antiga e 4% da era proterozoica. E lembrando mais uma vez que os terrenos formados na era proterozoica são de grande importância econômica porque estão associados à metalogênese, ou seja, o processo que deu origem aos minerais metálicos. E lembrando ainda que esses terrenos cristalinos formam escudos cristalinos em nosso país, alguns dos quais eu irei mostrar no mapinha um pouquinho mais à frente. E lembrando ainda que no finalzinho da era proterozoica tivemos início o ciclo brasiliano, responsável pela formação dos cinturões orogênicos antigos. Não se esqueçam disso. Aqui nós temos o mapinha do Brasil, cuja ideia é mostrar a vocês as províncias estruturais formadas na era pré-cambriana, representadas aqui pela tonalidade vermelha, os terrenos que compõem a estrutura cristalina formada na era arqueozoica ou arqueana. Aqui nós temos a província estrutural da Guiana Meridional, representada aqui em vermelho ao norte, a província estrutural representada pelo Xingu, presente aqui no sul da Amazônia, e a província estrutural representada pelo São Francisco, pegando aqui o sudeste e o nordeste. E aqui nós temos também as províncias estruturais formadas na era proterozoica. A Mantiqueira, reparem aqui, pegando o sudeste e parte do sul do Brasil. A província de Tocantins, pegando o centro-oeste e parte da Amazônia. E a província da Borborema, pegando parte da região nordeste. Essas são as províncias estruturais de origem cristalina. E nós temos aqui as bacias sedimentares. Em amarelo, as bacias sedimentares de origem continental, destacando-se como as mais importantes a bacia amazônica, a bacia do Parnaíba e a bacia do Paraná, e a bacia sedimentar costeira, que margeia o litoral brasileiro, do Amapá até o Rio Grande do Sul, e que deu origem às planícies litorâneas encontradas em nosso país. Aqui nós temos a estrutura geológica do Brasil. A ideia aqui é mostrar os escudos cristalinos encontrados em nosso país. Aqui em cima, no norte, o escudo das Guianas, e no restante o escudo brasileiro. Só que o escudo brasileiro, como ele é muito grande,
Normalmente ele é subdividido. Aqui nós temos o escudo do Brasil Central, aqui nós temos o escudo Atlântico como exemplos principais dessa subdivisão do escudo brasileiro. E nós temos aqui também assinalados os cinturões orogênicos antigos, como, por exemplo, os dobramentos de Brasília, ou Tocantino-Araguaio, como também é chamado, os dobramentos do Nordeste e os dobramentos do Atlântico. Lembrando que esses dobramentos constituem uma terminologia utilizada para falar dos cinturões orogênicos antigos que formaram-se através do ciclo brasiliano, que teve início no final da era proterozoica e que se estendeu até a era paleozoica, dando origem, inclusive, a algumas das mais importantes serras encontradas no território brasileiro. Aqui nós temos o desenho para mostrar a vocês como se forma uma bacia sedimentar. Repare que em vermelho nós temos a representação da bacia sedimentar. Lembrando que uma bacia sedimentar é uma área onde se processa a acumulação de sedimentos, que através do desgaste do relevo são removidos das partes mais altas e por intermédio dos agentes de transporte, esses sedimentos vão sendo transportados para as áreas mais baixas, formando um capeamento sedimentar que nós chamamos de bacia sedimentar. A bacia sedimentar ela tem um formato grosseiro que se assemelha a uma bacia, daí essa terminologia. Lembrando ainda que esses terrenos sedimentares estão recobrindo parte dos terrenos cristalinos que compõem a base estrutural do relevo brasileiro, que nós chamamos de cráton ou plataforma, aqui representado pela tonalidade cinza. Aqui nós temos os terrenos sedimentares. Esses terrenos sedimentares, como eu disse anteriormente, começaram a se formar no final da era pré-cambriana. Agora, quando se fala em bacias sedimentares encontradas no Brasil, o nosso país possui bacias sedimentares que datam das eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, representando, assim, as formações planáuticas existentes em nosso país. Os planaltos, eles datam das eras paleozoica e mesozoica, e nossas planícies datam da era cenozoica. Nos terrenos sedimentares, que recobrem a maior parte do território brasileiro, podemos encontrar importantes fontes de energia de origem fóssil. O petróleo, gás natural, carvão mineral e xisto betuminoso. O xisto betuminoso é um hidrocarboneto que apresenta uma constituição química semelhante à do petróleo. Então, essas fontes de energia de origem fóssil só podem ser encontradas em bacias sedimentares. Você não encontra esses recursos em terrenos vulcânicos e muito menos em terrenos cristalinos. Aqui nós temos a plataforma cristalina, que nós chamamos também de cráton, e mais uma vez aqui a representação de uma bacia sedimentar. Aqui nós temos, perdão, pulou aqui, vamos puxar aqui que deu uma pulada. Os terrenos vulcânicos encontrados no Brasil. Professor, não estou entendendo. O senhor disse que 36% do território brasileiro é constituído por terrenos cristalinos, 64% por terrenos sedimentares. Se somarmos os dois, teremos 100%. Onde se enquadram esses terrenos vulcânicos? Esses terrenos vulcânicos recobriram áreas formadas por terrenos sedimentares e outras áreas compostas por terrenos cristalinos. Aqui eles estão representados pela tonalidade avermelhada. Aqui, ó. Rochas eruptivas básicas que datam do período Triássico da era Mesozoica. O vulcanismo
esteve muito ativo aqui no Brasil no período Triássico da Era Mesozoica, quando então uma parte considerável do território brasileiro foi recoberta por uma extensa camada de rochas efusivas ou eruptivas básicas, resultantes do vulcanismo. De acordo com os cientistas, essa intensa atividade vulcânica ocorreu no momento em que se iniciava o processo de separação da placa sul-americana da placa africana. Então, grandes fendas se abriram aqui no sul do país e em parte do sudeste e centro-oeste, e por essas áreas o material magmático extravasou, recobrindo uma área considerável do território brasileiro. Esse vulcanismo deu origem às rochas básicas como o basalto e o diabásio, e a ação do intemperismo químico sobre o basalto deu origem a um solo de extrema fertilidade, a terra roxa, que é encontrada em áreas do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, sobretudo em regiões dominadas por climas tropicais. Então, a terra roxa, que na verdade tem uma tonalidade castanha avermelhada, é tida como um dos solos de maior fertilidade do mundo. Mas, professor, por que ela é chamada de terra roxa? Porque os imigrantes espanhóis e italianos que foram trabalhar nas fazendas de café lá em São Paulo chamavam a terra de roja, vermelha. E os portugueses passaram a chamar essa terra de terra roxa. Na verdade, é um solo de tonalidade castanho avermelhado, de extrema fertilidade. Então, lembrando que esses terrenos vulcânicos estão presentes no Planalto Meridional, no seu compartimento denominado Planalto Arenito-Basáltico, principalmente ocupando parte do centro-sul do nosso país. Não quer dizer que o vulcanismo só tenha ocorrido no período Triássico da Era Mesozoica. Não, em outros momentos também tivemos o vulcanismo no Brasil. Mas o período de maior atividade vulcânica ocorreu exatamente no período Triássico da Era Mesozoica. Não se esqueçam disso. Aqui nós temos a imagem da placa sul-americana. A ideia aqui é mostrar a vocês que o território brasileiro está localizado no meio da placa sul-americana. E quais seriam as consequências dessa localização do território brasileiro no meio da placa sul-americana? São essas aqui, ó. Não é comum a ocorrência de fortes abalos sísmicos no território brasileiro. Não é comum. Isso não quer dizer que o Brasil esteja livre da ocorrência de um forte terremoto. Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é muito pequena, porque os abalos sísmicos são mais comuns nas extremidades das placas tectônicas. No interior de uma placa tectônica, ou seja, na sua porção central, a atividade sísmica é bem mais branda. Aqui nós temos o mapa do Brasil, cuja ideia é mostrar a vocês a atividade sísmica em nosso país. Normalmente os tremores aqui são tremores de acomodação da placa sul-americana, tremores de baixa magnitude e que não causam danos materiais nem perdas de vidas humanas. Não existem dobramentos modernos no Brasil. Dobramentos modernos é o nome que se dá a cadeias de montanhas que foram soerguidas na era Cenozoica. Aqui no Brasil não temos esse tipo de formação. Na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, na América do Norte nós temos as montanhas rochosas, na Europa os Alpes, no noroeste da África a cadeia do Atlas, no sul da Ásia a Cordilheira do Himalaia, que são exemplos de dobramentos modernos, ou seja, cadeias de montanhas formadas na era Cenozoica. Lembrando que os dobramentos modernos se formam em pontos ou de convergência, ou seja, encontro de placas tectônicas. E isso está localizado aonde? Na extremidade de uma placa tectônica, no caso aqui da placa sul-americana, na borda ocidental do continente sul-americano.
O Brasil não possui vulcões ativos. De acordo com nossos cientistas, a atividade vulcânica cessou no Brasil há alguns milhões de anos, tanto no continente quanto no mar. Então, há milhões de anos que o Brasil não registra erupções vulcânicas. As últimas manifestações do vulcanismo em nosso país deu origem às ilhas oceânicas, Fernando de Noronha, Penedo de São Pedro de São Paulo, Ilhas de Trindade, Martim Vaz e por aí vai. No continente, a atividade vulcânica cessou há mais de 15 milhões de anos. O relevo brasileiro apresenta altitudes modestas, isto porque é um relevo de constituição geológica muito antiga, que se apresenta muito desgastado pelos agentes erosivos. Aqui nós temos o quadro hipsométrico do território brasileiro, cuja ideia é mostrar que cerca de 41% do nosso território possui terras com altitudes que variam de 0 a 200 metros, 58,5% do Brasil possui terras com altitudes que variam de 200 a 1.200 metros, e apenas 0,5% do território brasileiro tem altitude superior a 1.200 metros, que são as áreas culminantes, as regiões de serras e por aí vai. Então, o Brasil é um país que apresenta um relevo de altitudes bem modestas, em função até mesmo do fato das nossas cadeias de montanhas terem se formado há centenas de milhões de anos, razão pela qual foram expostas a intenso processo erosivo. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Qualquer dúvida, pergunte lá na parte dos comentários. Se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Aulinha 0800 para quem quer passar em concurso. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!